bem-vindos aqui a mais um vídeo do Terapia Além dos Muros. Hoje estamos aqui num ambiente diferente que você ainda não viu. Estamos aqui na fábrica de quadros, que é do nosso convidado hoje, o Cris, ele que é empresário e também especialista em comportamento, junto aqui com a psicóloga Fabiana Dias, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o impacto das relações familiares na vida das pessoas. É isso mesmo, Fabiana? É isso mesmo, né? Estamos aqui com o Cris, que por acaso é meu marido, né? Não estava combinada essa parte. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? Da influência da vida familiar, das nossas origens familiares, da família atual na vida de toda e qualquer pessoa, né? Na vida atual, na vida presente. E a gente vai conversar um pouquinho desses impactos. Agora eu vou passar um pouquinho para o Cris se apresentar, para ele falar um pouquinho sobre ele. Olá, vai lá. tudo bom? Sou o Cris, formado em análise corporal, né? E analiso o corpo para saber como a mente funciona. Então, a ligação entre o corpo e a mente, né? Isso vem agora numa formação muito nova, muito recente, aonde nós acaba descobrindo, porém antiga, mas recente, né? Que desde Freud Repaginado. Usar esse termo. Uma vida é algo repaginado que vem aonde Freud fala que aí não há só uma mente, aí não há só um corpo, há uma mente e um corpo, então são um só. Então, nesse estudo a gente entende como a sua mente molda o seu corpo. E como as relações familiares influenciam nesse molde, né? A partir do momento que o filho é gerado, já começa a se formar esse molde, esse formato, né? E o Cris se especializou nessa análise, né, do formato corporal, que é feito ao longo da vida do indivíduo, até os 7 anos, né, na parte da infância, e que depois ele carrega traços de caráter, né, que vão conduzir a maneira que esse indivíduo sente, a maneira que esse indivíduo se comporta no mundo, a maneira que esse indivíduo se relaciona com outras pessoas. Explica um pouquinho sobre os traços, assim, de forma breve, só para dar uma introduzida. Então, traços tem uns nomes, né, uma nomenclatura aí bem um pouco complicada, mas ele é formado desde o ventre. Então, no ventre você cria-se um traço, na amamentação outro traço, nos primeiros passos, né, da sua vida outro traço, no desfraude outro traço, e quando você descobre a sua sexualidade, outro traço de caráter. Então nós somos formados em 5 traços de caráter, e isso acarreta para a vida, né? Então, no útero você recebe ali algumas informações e você traz isso para a vida. Depois, na amamentação, você recebe outras informações, e assim até chegar à fase de traço de caráter, que é o último, que é o rígido, que você descobre a sua sexualidade. Sim, e traz essas características para a vida, né? Essas características adquiridas no ventre, na amamentação, na interação em relação ao esfíncter, né? Controle de esfíncter, na relação de pares, e depois isso vai também sendo transferido para o corpo da pessoa, e o Cris faz a análise corporal para então descobrir a porcentagem de cada traço que a pessoa carrega e como isso influencia na vida dela atual, né? Nós já falamos isso em alguns vídeos pessoais, mas aqui no terapia... Aí ela meio que é um impacto, ela toma um susto, e aí começa, porque a necessidade do mundo hoje de terapia é muito alta. E as pessoas às vezes têm um bloqueio e não sabem, né, até onde chegar, e não sabem como começar. Então, quando você fala, a pessoa vai embora, às vezes ela, ficou tão impactante na vida dela, que ela vai embora e depois ela te liga perguntando como funciona, e quer saber e quer entender mais, porque você foi muito mágico ali na interação, somente né? olhar no corpo dela. Ela vai refletindo, né? Então, como, né, não é ao acaso, a pessoa vem, entra, às vezes a pessoa está lá buscando uma compreensão maior do porquê que acontece isso na vida dela, do porquê que, né, a família, daqui a pouco a gente vai
né, deslanchar nisso aí. E isso é tão mágico nesse sentido que você falou, que a cura, o processo de cura já começa aí, um despertar de que, poxa, eu posso procurar algo mais. Dessa Uma interação, compreensão, né, que é diferente, porque a pessoa já olha, conhecendo alguns aspectos seus, e na maneira dela falar, ela já abarca esses aspectos, então fica uma interação muito diferenciada. Então o Cris, ele leva assim, até as últimas consequências desse terapia além dos muros, porque realmente, quando chega um cliente aqui para comprar um quadro, ele já vai falar com esse cliente numa abordagem voltada para o acolhimento daqueles traços. Então, já é um contato terapêutico, né? É um contato terapêutico sem a pessoa vir buscar terapia, mas o contato já é terapêutico, né? Então, por isso que eu falo que ele traz esse conceito da terapia em todas as interações dele. A maioria das interações dele já vem carregado desse conceito terapêutico, porque como ele olha e vê, ele já vai abordar de uma maneira individualizada, né? Perfeito. E atingindo ali a subjetividade profunda da pessoa, né? E sai do automatismo de apenas entrar numa fábrica de quadros, escolher um produto e vai embora. Tem muitos casos que as pessoas vêm fazer quadro, não é porque ela quer quadro, é porque ela quer uma atenção. E aí ela chega aqui, como eu identifico essa dor, antes que ela me fale, fica muito mais fácil. É uma maneira até de gastar mais, porque eles não querem ir embora e eles cada vez querem se doar mais no investimento em querer se conhecer. Mas no que a gente vive hoje, pode reparar em todos os aspectos, em todos os tipos de comércio. Há uma carência dessa atenção para o sair do automatismo um pouquinho e olhar para o que está além daquela pessoa que está falando com você. sim, além da venda, né? Além da enxergar venda. a pessoa além da venda. E o Cris faz muito isso aqui, ele enxerga a pessoa além da venda. E isso faz um diferencial muito grande, né? E aí esse quadro aqui que está aqui em cima, ele é muito utilizado pelo Cris para exemplificar essa questão das relações, né? Essa é a você sabe como é que anamnese, né? chama esse quadro, não? Dilúvio. Dilúvio chama. Explica um pouquinho desse quadro. Esse quadro aqui, Sai da frente. ele é um cenário onde tem um homem resgatando o pai. E aqui, ó, tá meio... Depois a gente vai postar a foto do quadro para vocês verem junto aí. Mas aqui tem o filho e a esposa. Então o homem está salvando o pai dele, que é o passado, deixando morrer o presente, que é a esposa, e o futuro, que é o filho. Né? Então isso é muito utilizado nos dias de hoje. Homens, né, a gente costuma dizer homens sem bola, né, que nós costumamos usar esse nome. O que? Os homens frágeis que foram construídos nesse histórico familiar, onde eles não conseguem deixar a origem para trás e avançar na vida. Então eles ficam presos na origem e não conseguem crescer. Hoje muitas pessoas quebram várias empresas, quebram vários negócios. Por quê? Porque se ele avança, ele se afasta da família de origem. Então o avançar é deixar a história para trás. Então o que ele faz? Não, ele salva a história e prefere perder a família, que é a família do avanço, que é a esposa e o filho. Então qualquer problema que os homens hoje se encontram, eles voltam para a casa dos pais. Então eles escolhem, na verdade, voltar para trás, voltar para a casa dos pais e abandonar sempre nesse dilúvio, né? Nessa confusão de um seio família. Qualquer probleminha é um dilúvio onde ele abandona a família dele atual e volta para a família de origem. E é uma escolha inconsciente, né? Muitas perfeito. vezes inconsciente. Ele não sabe que ele está boicotando o avanço dele profissional para não sair do lugar. Ele não sabe que ele não está ganhando dinheiro e cuidando do futuro e do presente para voltar para a origem, né? Isso é algo muito inconsciente. Só que aí quando chega alguém com a lateralidade importante no rosto ou no corpo,
o Cris já identifica, porque essa questão da lateralidade tem a ver com o masculino, com o feminino. Então, aí quando ele nota isso, talvez ele já sabe que aquela pessoa tem algum tipo de nó ali importante, né? Na questão do feminino, do masculino, e isso ajuda já a ir desfazendo esse nó através de uma fala, de uma venda ou de uma fala despretensiosa, mas que acaba tocando em certos pontos, sabe? Na análise dessa lateralidade, você consegue perceber essa profundidade? Consigo a partir do corpo, o corpo me mostra ali como a mente funciona. Então, eu vou no mais profundo da pessoa, eu vou ali no ventre da mãe dele, quando ele estava sendo gerado, os problemas que aconteceu. Então, entra pessoas aqui que eu falo, quando sua mãe estava grávida de você, ela sofreu isso, por isso que você reage assim. Então, eles se assustam. Pessoal, porque ele fala, nossa, não sabia que não fala. Às vezes, com todo respeito, às vezes eles falam até, nossa, você é bruxo, você é... Mas assim, porque você consegue ir no mais íntimo da pessoa, coisa que ela nunca ia imaginar, né? E aí, às vezes, a pessoa sai daqui e vai perguntar para a família, para a mãe. Fala, mãe, o que aconteceu quando você estava grávida de mim? E aí a mãe acaba falando, nossa, vivi uma emoção assim, vivi uma emoção assada e tal, vivi um nervoso assim, aonde foi muito difícil para mim e tal, e aí isso acarretou a formação da pessoa naquele momento. Esse que você está citando aí é um dos impactos, né? Dos impactos. Que reflete na vida, como a Fabiana disse aqui, de forma inconsciente a gente reproduz isso, né? Vou repetir, né? Para ficar bem salvo aí. Por isso que é essencial a autoanálise, né? Ou fazer terapia, busca por terapia, para poder compreender um pouquinho sobre. Né? Então, esse é um dos aspectos que interferem, né, e impactam a vida das pessoas. Hoje, quando você olha para as redes sociais, para o digital, a gente vê essa busca desenfreada pelo ter. Na minha perspectiva, esse ter, ele está relacionado com o ser. Então, eu preciso ser antes de ter. E aí, para que eu possa ser, eu preciso compreender não só o que está se passando comigo aqui no agora, mas eu tenho que olhar para a minha família. Né? Eu tenho que olhar para a minha família, eu tenho que olhar para todos os aspectos que passaram, para tudo o que as pessoas viveram, sentimentos, emoções, pensamentos, para que eu possa entender a minha história, né? Porque muitas famílias têm dificuldade de entender qual que é o papel delas na vida dos membros, sabe? Os pais, por exemplo, o papel deles é dar a vida, né? E não realizar a própria vida na vida do filho. E quando essa função ela é deturpada, quando os pais acham que, por exemplo, os filhos têm que estar ligados a ele ad eterno, né, que não é só uma fase, assim, a fase de ligação maior dos pais com os filhos é na fase da infância e adolescência. Depois, esse desmembrar é natural, tanto que os filhotinhos saem mesmo do ninho, os passarinhos lá, os pais passarinhos empurram esse passarinho para sair do ninho. Mas os pais humanos, eles costumam querer colocar debaixo da asa, né? Para tempo que não é necessário, né? A vida adulta, por exemplo, filho adulto, não precisa ser colocado debaixo das asas, a não ser que tenha algum déficit ou deficiência, né? Mas se não... Ou no momento que necessita, né? Porque Sim. Até uma certa idade, a atenção do pai tem que ser toda virada para o filho, porque ele tem aquela necessidade. Mas no decorrer dos tempos, o que foi acontecendo? Até mesmo casos que foi coisas religiosas que foram pregados para nós honrar pai e mãe. Mas as pessoas confundem honrar pai e mãe e se doar, com depender do pai e mãe. E ficar ali. Então a mãe, na verdade, ela cria o filho para que ele voe, para que ele vá para o mundo. Mas hoje não. As mães criam o filho. Calma aí, eu cuidei de você, agora você me deve. Você tem uma dívida comigo,
e tem que cuidar de mim até o fim da minha vida. E isso deturpa a função Isso materna deturpa a e paterna, função, que é isso. dar a vida, não é ter satisfação através do filho, ou ter companhia, né, para velhice. Porque assim, se você determina o que aquele filho vai ser, isso limita ele. Tem- Se ele nasceu para ser a sua companhia na velhice, e ele for fiel a isso, provavelmente ele vai ser só isso na vida, né? Ele não vai extrapolar essa função já dada antes dele nascer, né? Ele não vai ter a própria função na vida, a própria realização da vida. Se ele não conseguir se separar desse desejo dos pais, para que ele consiga realmente ver qual que é a missão de vida dele, pessoal, ele descobrir isso, né? Ele só assume uma função que foi dada de antemão e vai ser fiel àquilo O resto a da vida vida, inteira. né? Tem Quase. traumas que vêm de origem. Então, a minha bisavó teve um trauma, trouxe para minha avó, aonde a minha avó caiu no mesmo trauma, trouxe para minha mãe, a minha mãe cai no mesmo trauma e traz para mim. Certo? Então, ali, o que esse trauma pode até acarretar? Então, vamos supor no papel do homem, né? O homem e a mãe, o homem e a mulher no sentido materno. A mulher constrói, ela tem dificuldades, tem traumas lá atrás travados, às vezes de abuso, às vezes de muita dor com o homem, então ela constrói aquele filho para ela como o ser perfeito. Como a reparação, Como a reparação da relação com os anterior. homens ruins Isso. anteriores, né? Isso, só que aí saiu de dentro do seio dela, saiu de dentro das entranhas dela. Então ainda cria-se ali um histórico de que esse é perfeito, esse foi eu que fiz. Esse homem não pode errar em momento algum, esse homem não pode traí-la em momento algum. E qualquer decisão que ele toma que saia da perspectiva dela, dos sonhos dela, é frustrante. Ao ponto dela escolher, às vezes, morrer. Ao ponto dela escolher, às vezes, adoecer. Por quê? Porque o que ela criou o abandonou. Então, quer dizer, se os homens para trás fizeram ela sofrer e o homem que ela cria para proteger ela não protege, ela escolhe adoecer para ter a atenção desse homem, ou às vezes até chegar ao óbito, que é o máximo da coisa aí, e não percebe. E adivinha o que esse homem carrega, né? Ou constrói, né? Ele abandona, assim como esse quadro, né? Ele abandona realmente o presente e o futuro. as suas próprias realizações. Isso é um impacto que é negativo, né? Que há de se observar nesse sentido. Você citou, Cris, a questão daquele homem, aquele exemplo, aquele homem que não... Sempre que sai, ele volta, né? Nesse aspecto, nesse sentido, é um homem, então, com o feminino, né? Com o lado feminino um pouco mais ativo, vamos supor. Na verdade, não diria o feminino. Ele foi criado e formado daquele jeito que, se ele avançar, ele se afasta da criação dele, da onde ele foi criado. Então, quando eu tenho até atendido muitos homens que não conseguem evoluir, por quê? Porque quando eles saem, ele constrói um patrimônio, às vezes ficam até ricos, né? E aí encontra uma mulher, onde a mulher viu aquele homem um suporte para ela, uma base segura para ela. Elas se namoram, se conhecem ali namorando, se casam, só que no momento que ele casa com ela, que ele tem que dar os próximos passos, a família de origem dele fica para trás. Então, o que vai acontecer? Inconsciente, ele vai fazer de um jeito de perder tudo Do agora para ficar... para que ele volte. Então, ele perdendo Segurança. tudo, o que vai abalar? O matrimônio dele. Certamente, abalando o matrimônio, vem a separação. Quando vem a separação, ele volta para dentro de casa, para dentro do seio materno. E aí ele constrói tudo de novo, conhece outra mulher, acontece a mesma ciclo, coisa. né? É um ciclo, Ele onde fica ele vai
repetindo aquilo. Se ele avança, ele se separa da mãe. Se ele fica parado, ele não consegue realizar a outra mulher. Então é um ciclo que é o que mais tem, né? Que tem bastante, é o que se vê. É uma geração formada, essa nossa geração, né, vamos colocar aí de 40, 30 a 40. 50 anos, né, até 50 anos, de 30 a 50 anos, foi uma geração onde os pais quis atender o que eles não teve. E aí deu com excesso, e o excesso formou essa geração de homens doentes Porque essa e ideia mulheres doentes. essa ideia de trabalho emocional, da importância, né, do trabalho emocional, é muito recente, né? Geralmente, Mas é a conta chegando, né? É a conta chegando. geralmente, há uns anos atrás, psicólogo, psiquiatra, terapeuta era só Ixi. para pessoas lunáticas, né? Como diziam. Então, não se via importância nisso. Então, foi se carregando traumas e questões não trabalhadas, encapsuladas da maneira que vieram, né, ao longo das gerações, ao longo dos anos. E agora está culminando, né? E isso é positivo, viu, gente? Isso é muito positivo. Antes não falava em abuso sexual, né? Então, as mulheres antes, quando elas se revelavam falando que foi abusada, às vezes os próprios pais ou mães falavam que ela Pra ficar calada, pra É, não falar estava nada, louca, que isso, pra não que fazer era. isso, senão nenhum rapaz ia querer Ia casar querer com casar. ela. Então, não podia ser falado. Então, ia passando, né? E isso ia E ela passa para afundando filha. os buracos, ia cavando cada vez mais os buracos. Então, quer dizer, você vem aqui e caiu num buraco. Né? Na verdade, assim, a sua bisavó vem e cai no buraco. A sua avó vem e cai no mesmo buraco. A sua mãe vem e cai no mesmo buraco. Hoje nós estamos num buraco onde as pessoas estão suicidas. Elas estão se suicidando porque elas não conseguem sair do buraco que foi cavado. Mas os seus antecessores ali também não sabem a altura que está esse buraco mais. Então eles não têm o conhecimento. E aí quando você mapeia e fala, olha, a fundura que você está é essa. Então quer dizer, a fundura que sua avó caiu não é a mesma fundura que você cai. Só que as pessoas costumam comparar assim, não, isso aconteceu comigo, e eu estou aqui viva, e eu estou aqui, eu superei. Tudo bem, Não, você não superou, não superou. Aguentou, aguentou mas tá ali o buraco. e foi causando Não foi os tampado, traumas. não. Isso. E aí o buraco ficou muito mais fundo. Então, você imagina que essa geração nossa já está uma geração de suicida. Imagina isso mais para frente. Por isso que é Cada excessivo. vez mais, se você não se trata, se você não busca o autoconhecimento, você cada vez mais vai ferindo mais as suas gerações futuras. E dói, né? Assim, esse processo de buscar, né, compreensão, de entender, ele doloroso nível hard. É isso mesmo. E as pessoas, às vezes, falam, poxa, mas eu já estou idosa, vai adiantar, Cris, eu fazer terapia? Eu falo, vai, porque as suas próximas gerações vão colher frutos. E os seus Né? próximos minutos, horas ou anos também serão mais leves. Mais né? leves. A gente precisa Perfeito. parar de achar que é só a gente que colhe os frutos que a gente semeia durante a nossa caminhada na vida. As Também. pessoas ao nosso redor, elas são beneficiadas ou não, Perfeito. né? Isso é uma dor, é um buraco existencial onde tem ganhos indiretos, onde manter uma relação doentia você fica por conta de ganhos às vezes, mas se eu mexer com isso, vou me afastar disso ou daquilo, ou vou ter problema, não. Eu encontro Vai ter uma desconfiguração Eu aí, encontro mas muito vai ser paciente menos falando problemático. isso para mim. Eu encontro muito paciente falando isso para mim. Mas, Cris, a minha mãe já morreu, eu vou precisar falar isso para ela, eu vou precisar mostrar, precisa. Então, você desconstruir o que foi construído lindamente aos olhos humanos, isso é uma dor. Sim. É uma Isso dor é e uma que, dor. nossa, gera porque caos, né? precisa proteger um ideal, né? O ideal de família, o ideal de relação com mãe, o ideal de relação com os pais, com os irmãos. E proteger esse ideal muitas vezes custa não enxergar e não romper com dependências, com ligações traumáticas. Então,
muitas vezes às custas da proteção desse ideal, a gente vai passando a vida, preferindo passar a vida desapercebendo essas coisas. E esse comportamento, adivinha o que acontece? As nossas relações externas são as mesmas que a gente experimenta dentro de casa, né? Sim. Então acaba sendo uma extensão. Uma extensão. Se não trabalhar, repete. Aí a gente fica assim, não sei por que eu arrumo esse paquera, esse coisinho, esse padrão. Esse padrão. Aí é Esse só a povo, pessoa. Se culpar ainda falando, né? Eu tenho dedo podre pra homem. Eu tenho dedo podre. É isso. A roupa que eu saí hoje e tal, mas não é. Na verdade, é que vai virando uma coisa tão normal, natural na sua vida, que é isso que vai construindo. Né? Eu já atendi pacientes mulheres que aonde ela foi usada e ela via aquilo como carinho. Eu era uma dessas pessoas. Você entende? Eu era uma então, dessas. a mulher tinha um relacionamento onde o homem nunca assumia ela, mas no dia da morte da mãe dele, ele colocou ela do lado ali como um instrumento. Olha, vamos ver essa mulher bonita aqui do meu lado, e vai todo mundo cumprimentar ela, como se ela é minha esposa e tal. E ela achou aquilo inédito. Eu falei, você percebeu que você foi agora ele usada? mostrou que ele me ama. Você percebeu que você foi usada? Aí ela, como assim, Cris? Eu falei, o que ele fez depois disso? Ele falou, agora você pode ir embora para sua casa. O padrão é o mesmo, né? E ela falou, Cris, que loucura, foi essa a fala dele. E eu achei que ele estava me protegendo da dor dele e tal. Eu falei, não, ele só te usou ao modo de você achar que foi amada. Mas isso, o que faz parte? Porque a vida toda ela foi usada, então aquilo vira normal, é natural para ela. Sim. Porque assim, uma coisa que você trouxe, Adélia, disso, assim, linkando, que é a questão do feminino e masculino, né? Muitas vezes, esse homem que não consegue assumir a postura de homem é entendida nesse aspecto pouco masculino, muito feminino, né? Mas assim, essa é uma outra forma de ver essa mesma situação de uma maneira mais profunda, que é essa questão, não do resumido, o homem não consegue ser masculino, mas o homem, ele foi criado antes da criação, antes da geração dele, como um objeto de satisfação da mãe ou do pai. E ele assume aquela função de objeto, de fetiche, que a gente chama, né, na psicanálise, e ele passa a ser isso ao longo da vida dele. A fazer este papel. A fazer este papel. Então, assim, ele é um objeto de satisfação, ele não consegue assumir essa masculinidade, essa posição de protagonista da própria vida, da própria família, de estar à frente. Ele é só esse objeto ali. E mulheres, né, não tem a ver com ser homem ou mulher, mas com a função que exerce ali na família e acaba, se não trabalhada, passando para as outras relações, né, amorosas e familiares futuras também. Cris, para a gente fechar esse bloco, quais são as ferramentas terapêuticas ou qualquer ferramenta que a pessoa possa utilizar dentro do contexto dela, do dia a dia, basicão ali, o que ela pode fazer no dia a dia para ter uma compreensão maior sobre esses comportamentos, para que ela busque um auxílio de um profissional? Olha, Adélia, não é algo tão fácil, né? Como eu falei, por conta dos ganhos indiretos, não é algo tão fácil. Você precisa ver o travar da sua vida, você precisa entender que a sua vida não está fluindo ou que está fluindo, mas muito lentamente, e procurar ajuda. Então, calma aí, eu preciso entender como que está a minha vida. Por que a vida do outro sempre está melhor que a minha? Por que o outro sempre tem mais oportunidade que eu? Não é. Na verdade, você está acorrentado em uma história e essa história te travando, né? Então, assim, não é algo fácil, não é algo... É procurar mesmo ajuda. É você ter coragem de falar, eu tenho um problema aqui e eu preciso resolver. Né? O olhar para isso. O olhar né? para Não isso. negar, não fingir que nada está acontecendo. Não
não fingir. Você vê, você pega histórico de homens que separou 2, 3, 4 vezes, não tá normal. Não é, o problema não é a mulher, você entende? Às vezes o problema está no berço dele e o berço que ele foi criado, e aí ele não vai encontrar uma outra mãe e ele fica trocando de mulher querendo uma mãe. Querendo uma mãe. E Entendeu? isso não é pra você colocar a responsabilidade no coleguinha. É pra você, adivinha, quebrar um padrão. E eu estou falando isso na questão homem, mas muitas mulheres também, né, que fica procurando um pai num outro relacionamento que tem que ser totalmente diferente, né, a postura do seu pai. Isso acontece muito, muito mesmo. O pai traiu a mãe, a mulher acha que o marido dela vai trair ela. Então ela conduz para aquilo acontecer às vezes no sentido de... Eu sabia. Não, no sentido de o meu marido não pode ser melhor que o meu pai. Então aí já é o contrário. Já é o contrário. Porque o meu pai é o meu herói. Então, se o meu herói fez isso, o meu marido também precisa fazer isso. Aí já vai pro centro de naturalidade, Nossa, de tem normalidade. muita coisa envolvida. Doentio, né? Doentio. Você entende? Então, aí ela conduz. Então, quando a gente mesmo na terapia fala que a traição não é a escolha de um, é a escolha de dois. Vai lidar com isso aí, você vê o tanto que dói, hein? Você tem que cair essa ficha, porque é muito fácil a gente transferir. A hora que você fala isso pra pessoa, ela fala, não. Isso me doeu demais pra eu ter escolhido também participar disso. Mas uma parte de sua se ligou a isso. Inconsciente se ligou a isso. Então tem muita coisa envolvida, né? E você precisar trabalhar isso desde o homem, né? Que não consegue, às vezes ele não consegue se entregar para a mulher, porque ele não viveu aquilo dentro do seio dele lá. Então, tem muita coisa que... São pequenos detalhes que você vai buscando, né? E você vê por que você quebrou, por que você não avança, por que os seus filhos sentem falta, entendeu? Tem muita coisa envolvida. Então, não dá para ficar somente, isso acontece, mas eu consigo dar conta. Não vai dar conta nunca. Ou você procura uma ajuda, ou você procura um conhecedor de algo e vai atrás. Não tem como você se tratar sozinho. Mas uma coisa que ajuda a identificar é essas coisas catastróficas ou ruins que vão se repetindo ao longo da sua vida, né? E que são semelhantes, né? Homens mais ou menos semelhantes, histórias semelhantes da sua avó, da sua mãe. Então você vai ver que tem um nó ali através dessas repetições ao longo da vida, né? E aí você sabe que ali precisa de um trabalho mais intenso, né? Nesses pontos, assim, de relação familiar, de repetição ao longo de gerações, isso aí não tem como você lá sozinha conseguir desfazendo esses nós, porque é algo muito imbricado, é muito arraigado, profundo, né? Profundo. Ainda assim, você vê, tem hoje, né, como a gente tem muito acesso à internet, com esses vídeos aqui, onde as pessoas começam a assistir e falam, eu estou me tratando, eu assisto vídeo, eu pego... Não, você cria uma obesidade intelectual e não se trata hora nenhuma. É ilusão de tratamento. Ilusão de tratamento. Esses vídeos, né, por mais que o título seja Terapia Além dos Muros, é falar sobre temas comuns na terapia, mas realmente não é uma terapia, né? Sobre saúde. Mas é pra chamar atenção para esses pontos, colocar assim para todas as pessoas o que é importante, o que ela precisa refletir, mas sempre eu falo e repito em muitos vídeos, né? Existem coisas que só através do tratamento mesmo, né? Se a pessoa quer ali vencer esses bloqueios e quebrar um padrão, né? Assim, mudar de vida, experienciar os próprios sonhos, as próprias aspirações. Viver a própria vida. Viver a própria vida. Uma dos testes que eu costumo fazer aqui, né? Que as pessoas falam, eu falo assim, se você ganhasse hoje R$1 milhão, o que você fazia? As pessoas não sabem. As pessoas não têm sonho. Elas falam, ajudaria fulano, mas você sabe se fulano quer ajuda? Eu ajudaria Beltrano, eu fazia isso, fazia aquilo. Não, beleza.
Você está ajudando quem você não deve ajudar. Então, você está ajudando quem você às vezes não deve ajudar, né? E nem perguntou se a pessoa queria ajuda ou não. Ou às vezes a pessoa quer ajuda, mas ela não quer mudar de vida. E aí você doa às vezes dinheiro para ela vai perder tudo e você vai se sentir, olha aí o que eu fiz, né? É o bonzinho com interesse. Ajudei, a pessoa perdeu tudo. É um ingrato. Não vou ajudar de novo. Não vou ajudar de novo. Então é por isso que tem que traçar. Se você não consegue fazer isso sozinho, você vai buscar ajuda, óbvio, né? Um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta. Então é preciso traçar, mapear a vida, não só a partir do que a gente vive agora. Mas a gente não é fruto só do agora, né? Então a gente mapeia o agora e começa a dar uma vasculhada nos aspectos familiares, das questões familiares, de comportamento. É a árvore genealógica, vai ter que olhar. Lide com isso. Isso. Né? É isso. Vou deixar aqui a Fabiana dar o laudo. Fabiana, dá o laudo final aqui pra gente encerrar esse vídeo. Então a gente conversou, né, um pouco sobre alguns pontos referentes a essa temática, né, mas tem muita coisa para conversar. Se você tiver interesse, a gente vai continuar fazendo mais vídeos sobre esse tema. Então se você gostou, deixa um comentário aí, fala que quer saber mais, curte, segue a nossa página aí no YouTube, no Instagram, Adélia Queiroz, psicóloga Fabiana Dias. Como é que é o seu? Analista Cris Dias. Isso, segue a gente aí nas redes sociais e vai pedindo os conteúdos que você mais gosta, tá bom? É isso, gente. Então a gente vai encerrar aqui esse vídeo, esse bate-papo maravilhoso. Eu quero agradecer a minha quase sessão de terapia aqui. Que quando o Cris fala, a Fabiana fala, vai vindo insights. Uma dica, um caminho que eu quero deixar aqui para você. Nas suas conversas diárias, preste atenção naquilo que vem na sua mente. Para depois você sentar com você, sentar com o seu terapeuta, com o seu psicólogo e falar: durante uma conversa tal, eu tive uma lembrança tal, e me veio tal, que essa pessoa, esse profissional, ele vai te ajudar a encontrar um caminho para solucionar. Tudo que a gente recebe é a própria solução dos problemas que a gente vivencia, tá? Então, gente, é isso. Gratidão por mais um vídeo, um bate-papo maravilhoso. Se você gostou e gosta desse assunto, compartilha com alguém, porque alguém também pode se beneficiar desse conteúdo. Aquela primeira pessoa que vem no seu coração é ela que você vai enviar. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.